Ok, esse é o vídeo 10 desse canal e ele tem por objetivo deixar quase como registrado um diário de um artista e pensamentos, impressões, experiências acerca dos meus objetivos, acerca da prática do desenho e entre outras coisas desse universo. Esse vídeo 10 eu adiantei ele um pouco uns dias, não era meu objetivo. Eu queria ter mostrado daqui, sei lá, 5 dias fazer esse vídeo mais ou menos, já que uns 5 dias, mas eu adquiri esse caderno aqui, ele tem 96 folhas e eu pretendo migrar os meus treinos para cá. Ele é um pouco maior que uma folha 4, um pouco menor que uma folha 3. Dá para vocês verem aqui que ele é menor, né? Nessa distância aqui. Mas ele é maior que uma folha 4, tá vendo? Pouca coisa maior que uma folha 4. E a gramatura dele é de 100 e ele deve ser mais ou menos parecido com uma folha de ofício dessa, só que ele, até onde eu sei, ele absorve um pouco mais de tinta. Então tem que ter bastante cuidado quando eu for fazer esses treinos com brush. As últimas horas, os últimos dias, na verdade, que eu fiz os treinos, eu trabalhei mais com esses brushes aqui e com essa caneta aqui, é compacto, né? Eu acabei adquirindo ela, então parei de treinar com essa caneta aqui, que eu gostava bastante, e comecei a treinar um pouco mais com ela porque ela me dava um pouco mais de liberdade em relação à pressão da linha, né? E aí ficava mais interessante. E também mais fácil de lidar também do que essa caneta aqui, que fica soltando tinta e fica, enfim, fica sujando às vezes. E essa não. Essa é um pouco mais, como é que eu diria, um pouco mais controlada a tinta dela. Enfim, eu priorizei bastante esses dois brushes aqui. E os últimos dias, como eu falei no vídeo anterior, eu estava um pouco adoentado, então era para ter um volume maior de treino aqui, mas não tem. Mas em breve eu venho com, daqui uns, não sei, 10 dias ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, e vocês vão ver uma quantidade provavelmente maior, assim eu espero. Como você pode ver aqui, eu fiz esse treino aqui, né, e dá para perceber que soltou bastante tinta, o brush estava bastante carregado de tinta ainda, ele não estava, ele ainda está na verdade, esse vermelho ele solta bastante tinta, em relação do que esse preto aqui. Esse preto é um pouco mais controlado, a tinta dele. Enfim, e aqui eu fiz um treino de mãos, né, que todo artista tem que fazer isso, toda pessoa que gosta de desenhar, ou que pratica desenho, ele tem que treinar bastante mãos, né, e vocês podem ver que aqui já existe uma variação de espessura de linhas, né, que não aparece tanto nesse treino, ou nesse daqui, com essa linha, ou com essa mídia aqui, que é um pouco mais linear, digamos assim, em relação à linha, e o brush eu consigo variar a pressão dele, fica mais interessante. Esse aqui eu ainda estava pegando, eram as primeiras horas, né, com esse brush aqui, então acaba que às vezes tem alguns como é que eu diria, alguns exageros, né, de linhas, enfim, de pressão, que eu ainda estou aprendendo algumas coisas, até chegar a algo que seja mais agradável para mim visualmente, né, que é o que eu gosto mais. Enfim, eu treinei também, voltei a treinar os sapos, né, de novo, com essa mídia que eu não tinha treinado ainda. E como eu tenho um pouco mais de segurança, tinha treinado algumas horas já em relação a esse sapo aqui, acabou que passar para esse aqui não foi tão complicado, né? Mas como eu já falei para vocês anteriormente, já consigo colocar uma mudança de linha, eu já consigo fazer um efeito diferentezinho aqui do que eu consigo fazer com a caneta, né? E aqui mais uma vez eu ainda aprendendo algumas coisas, aprendendo peso, né? E acaba que eu não consigo focar tanto em relação à proporção ou em relação a deixar uma boa técnica, né? Porque eu ainda tô, como é que eu diria, nessas horas eu ainda estava amaciando, digamos assim, ou então aprendendo ainda a lidar com o brush, né? Com a espessura do brush, com o peso dele, enfim. Esse dia aqui eu estava doente já e o primeiro dia que eu estava doente, estava muito sem vontade de desenhar, eu fui criar alguma coisa e não ficou legal, mas mesmo assim eu estou compartilhando com vocês, eu não quero deixar de compartilhar tanto as dificuldades quanto os acertos, né? Para não ficar parecendo que eu só acerto ou então que eu só tenho dificuldade, enfim. E depois eu comecei a treinar o braço do Ganda, né?
Eu treinei a cabeça, eu vou treinar o braço, depois eu vou treinar o tronco dele, e depois eu vou treinar as pernas, para que eu fique com a imagem do Gundam em 3D e depois eu começo a desenhar ele completo. Aqui eu ainda estava treinando com o brush vermelho, né? Dá para perceber com um pouco de dificuldade em relação à proporção ainda. Aqui da mesma forma também, ainda testando algumas coisas que não estava dando certo. E aqui eu já comecei a melhorar um pouco, né? Isso foi de um dia para o outro. Então, nesse mesmo dia eu parti para treinar com essa caneta aqui, né? Que eu já mostrei para vocês, para dar uma respirada em relação ao brush, que eu estava treinando com muito brush. Aí estava encontrando dificuldade, então descer um pouquinho. Descer que eu digo é assim, deixa eu explicar isso bem. Esse aqui é mais difícil, é um nível hard, digamos assim. E esse aqui é um médio, então eu desci de nível, basicamente. Então já fui melhor nas proporções, enfim. E aí depois eu fui treinar o Gundam de novo, a cabeça do Gundam, já fui treinar com o brush de novo. Então aí no outro dia eu fui criar alguma coisa, né? Que eu tava um pouco cansado já de copiar, fui criar alguma coisa, que o objetivo final é esse também. Criar, esse aqui eu também estava criando já, só que não está legal ainda, que eu não tô nem me esforçando nisso ainda, beleza? Eu tô só, foi só algumas horas assim para praticar basicamente isso. E aqui girando o rosto, né? Girando a cabeça no caso. Aqui também, só que aqui eu colei, né? Duas páginas de ofício basicamente. Colei não, coloquei uma fita aqui e juntei elas, né? E só que alguns rostos femininos e algumas cabeças, fiquei rotacionando. No outro dia eu fiz quase a mesma coisa, só que eu fiz dessa vez na vertical, né? Enfim, eu gostei bastante desse treino aqui. Foi com essa caneta compacta. Muito bom, muito divertido fazer isso. E deu pra treinar bastante. Eu tava treinando mais a questão do cap, né? Enfim, e do rosto. Esse treino aqui foi no mesmo dia, só que acabei não terminando. Depois eu termino. Às vezes acontece isso, você começa a treinar, não dá tempo, então acontece alguma coisa e você acaba deixando para depois. E eu não terminei, mas posteriormente talvez eu termine. Esse aqui foi um treino de cabeça da Han, no caso do sapo também, né? Que eu fiquei rotacionando com a mesma mídia, né? Com a caneta compacto. Enfim, esse aqui também é a mesma coisa. E aí, no outro dia, eu fui e quis criar algo, né? Então eu peguei esse brush e eu vou criar algo. Não tentei ver significado ou coisa do tipo, é bem aleatório, bem loucão. É a mesma coisa aqui, desse treino aqui. E no outro dia eu não queria mais criar, eu fiz aqui só treinando celas, né? Porque é bem aleatório treinar celas, né? Enfim. Mas é porque às vezes você vai desenhar uma montaria, às vezes você vai desenhar algum cavalo, então seria algum animal que é montaria e você quer criar e você a imagem de uma cela na mente fica mais fácil você criar, né? Eu já tinha desenhado algumas vezes em uma das revistas que eu fiz, bastante um pouco de celas, só que dessa vez eu quis realmente internalizar, digamos assim, né? Isso. E aqui fundei o criando também, uma porcaria. Eu já tava bem doente, já não tava bem. Enfim. Aqui também, só que aqui ficou melhor, né? Esse aqui ficou melhor. Tava com mais, me esforcei um pouquinho mais, digamos assim. E aqui treino de motocicletas, né? De pequenas motocicletas. Você pode ver que eu já estou usando esse brush aqui, né? Nos próximos dias eu fiquei só usando o brush. Aqui também, só que eu já estava treinando coelhos, né? Aí eu treinei capacete de moto. Aí eu treinei a cabeça do Gundam, né? Já estava rotacionando mais, criando um pouquinho mais. Criando não, né? Reproduzindo um pouco mais de ângulos. E aqui cavalos, né? Possivelmente... Deixa eu posicionar melhor. Possivelmente nos próximos dias eu vou treinar bastante cavalos. Cavalos é um pouco mais difícil de desenhar do que uma rã, por exemplo. Você internalizar ele, você memorizar ele, né? Como eu já falei no vídeo 9, a ideia não é memorizar, eu não estou me cobrando tanto ainda em memorizar. Eu estou me cobrando mais a questão da precisão em relação ao meu traço e também a pressão em relação ao volume, né? Para ficar agradável, ficar um desenho agradável. Então eu acabo focando só nisso. Então, e aqui foi o último, que é o de porco, né? Como você pode ver,
as últimas horas eu treinei mais com esse brush aqui, né? Então, se fosse contabilizar, por exemplo, a quantidade de horas que eu fiz com esse brush e a quantidade de horas que eu usei esse brush com a pegada errada, a pegada correta, que é a que eu estou usando atualmente, tem mais soma de horas, né? Então, acaba que talvez nas próximas semanas eu vá fazer coisas mais interessantes do que eu faria se eu tivesse com essa pegada assim, no brush, não em relação às outras mídias, né? Então, porque não tem como comparar a quantidade de anos que eu passei desenhando assim, escrevendo assim, fazendo tudo com essa pegada, né? Mas a paciência tem que ter sempre, porque isso é mais sobre constância do que realmente sobre um esforço gigantesco em um dia só. Enfim, eu sempre defendo isso, né, de constância. Se você olhar as primeiras horas que eu tive com essa mídia aqui, com a vermelha principalmente, treinando, você vê que o desenho, a proporção dele eu perdia com muita facilidade a proporção. Então, agora não, agora já acerta um pouco mais, fica mais agradável a imagem. Então, acaba que, de certa forma, existe uma evolução, né? E eu estou satisfeito em relação a isso. Enfim, em breve eu volto com novos pensamentos, com novas ideias. Eu acho que mais ou menos 10 dias eu devo ter feito algumas páginas desse novo caderno que eu acabei comprando, que eu acabei adquirindo. Enfim, é isso. Eu espero que de alguma forma o que eu falei possa servir de experiência ou sei lá, de inspiração para alguém. Então, tanto que pessoas que curtam arte, pessoas que pratiquem arte. É isso. Em breve eu volto. Valeu, obrigado.